Você já preparou a sua listinha de presentes para entregar para o Papai Noel? Não? Então ainda dá tempo de incluir 2 super máquinas do seu wishlist natalino. E máquina Nevera e Koenigsegg vão para a pista para uma briga de titãs. Isso mesmo, depois de perder o recorde mundial de velocidade para o Nevera, o hipercarro sueco voltou para a pista para desbancar o concorrente croata. Porque as marcas francesas têm grande relevância na Argentina e na Europa e não tão grande aqui no Brasil. O jornalista da Cidade Maravilhosa, Jason Vogel, do Motor1.com e do canal Inside Viz, explica o gatilho da preferência dos hermanos e do velho continente pelos veículos da terra de Napoleão e como eles passaram a ter uma relevância bem expressiva no país vizinho. A Fórmula E desembarcou em São Paulo e com ela muita inovação tecnológica e competição 100% elétrica para ligar a nossa audiência na tomada ao lado de Leonardo Maringlo, que esteve no circuito de rua do AMB para ligar o Máquinas da Pan dessa semana no universo da eletrificação. E mais, nosso craque Marcelo Matos traz um balanço da indústria automotiva desse ano e já consulta também a sua bola de cristal para 2025. Eu sou o Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas da Pan. Lembrando que você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas da Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Para darmos a largada no Máquinas da Pan dessa semana, o tecnológico e versátil Leonardo Maringlo e a categoria dos elétricos. É isso aí, meu amigo. Eu vim acompanhar a primeira etapa 24 e 25 da Fórmula E e olha que bacana, a primeira etapa da temporada se inicia aqui no Brasil, em São Paulo, e termina no meio do ano que vem na Inglaterra, lá em Londres. Tem um total de 16 corridas com 11 equipes e 22 pilotos e a Fórmula E, meu amigo, estreou em 2014 no Parque Olímpico de Pequim e vem crescendo a cada temporada. Inclusive nós estamos na 11ª e essa categoria aqui traz aos fãs de automobilismo não só esportividade e adrenalina, mas também um futuro mais limpo por conta da eletrificação, né? E eu vou te falar, eles estão passando num gás, olha isso, não dá nem para acompanhar. E Alex, nós ouvimos um dos pilotos da equipe da Nissan falar sobre a experiência de correr em circuitos de rua e em circuitos fechados. Vamos ouvi-lo. Em pistas permanentes, se você errar o ponto de frenagem ou se for muito agressivo com o carro, você acaba indo direto contra a barreira. Às vezes, você pode até sair da pista, mas eu diria que isso também tem a ver com confiança, para encontrar o limite tanto do carro quanto das pistas. Em circuitos de rua, a segurança é algo que eu gosto. Um erro ou algo que não esteja ajustado corretamente com o sistema de freios, por exemplo, pode causar problemas. Às vezes você pode nos ver indo direto ou sofrendo um acidente. E na verdade isso nem sempre é culpa nossa. Algo pode estar errado no sistema de freios e precisamos reiniciar. Isso faz parte do nosso trabalho. Eu diria que, com a Fórmula E, eu prefiro correr em circuitos de rua do que em pistas permanentes. Este campeonato, para mim, é todo sobre circuitos de rua. E sempre é muito emocionante voltar em lugares como Mônaco. É incrível correr tão perto das barreiras e sentir que você está realmente no limite de tudo. No final, cabe a nós nos adaptarmos. Também precisamos ajustar as configurações do carro quando mudamos de circuitos de rua para uma pista permanente. Obviamente, precisamos nos adaptar e fazer ajustes, e além de passar bastante tempo no simulador. Mas no final, seja em circuito de rua ou permanente, somos muito sortudos por dirigir esses carros e fazer esse trabalho. Então, em ambos os casos, é uma experiência incrível. Ouvimos também o diretor técnico da Nissan da Fórmula E falando sobre o modo de ataque durante a corrida, que é um dos modos aí que disponibiliza mais potência nos carros por um certo período. Vamos ouvi-lo.
Na corrida temos o cenário de Attack Mode, que basicamente é um aumento de potência. Passamos de 300 para 350 kW e precisamos passar por uma curva específica, saindo da linha ideal de corrida. Ao fazer isso, é claro que podemos perder algumas posições, especialmente se alguém estiver nos seguindo de perto. Ao atravessar esse portal virtual fora da curva ideal, ele é ativado por um transponder, que habilita um modo de potência específico no carro, dedicado a essa função. Isso nos permite recuperar qualquer posição que possamos ter perdido, enquanto ativávamos esse recurso. Precisamos fazer isso 2 vezes durante a corrida, e, nesses 2 períodos de aproximadamente 4 minutos, temos tração total, all-wheel drive. Com isso, temos mais potência, mais torque, mais ultrapassagem, mas também um maior consumo de energia. Por isso, os engenheiros de alto nível e todas as equipes precisam ser extremamente inteligentes para implantar a energia de forma mais eficiente possível, aproveitando ao máximo as oportunidades de ganhar posições ou minimizando as perdas. Isso depende da estratégia e do contexto da corrida. E Alex, os carros dessa temporada são os Gen 3 Evo. Ainda são os de terceira geração, porém mais rápidos apenas que os Gen 3. Os carros atingem 100 km por hora em apenas 1,8 segundos. É um absurdo. E agora conta com tração integral, mas que só pode ser habilitada em duelos de classificação, na largada e no modo ataque, que é aquele modo que o Theo Buzyn, diretor técnico da equipe da Nissan, explicou, né? Bom, e essa primeira etapa ficou nas mãos do piloto Mitch Evans, pela equipe da Jaguar. Foi uma baita corrida e tivemos bandeiras amarelas, bandeiras vermelhas, parada total da corrida devido a alguns acidentes, e foi a minha estreia pela Fórmula E, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até uma próxima. Tchau! Agora, o intelectual do setor automotivo, Jason Vogel, vai traçar um panorama histórico sobre os carros franceses aqui no Brasil e na Europa e também no país dos hermanos. Cara, é o seguinte, na verdade, se você voltar muito no tempo, a Peugeot foi uma das primeiras marcas a chegar ao Brasil, né? Se não a primeira, com um carro lá do Santos Dumont. A Citroën entrou aqui no Brasil em 1920, um ano depois de ter sido fundada na França. A Citroën na França em 1919, entrou no Brasil em 1920. As duas marcas, principalmente a Citroën, tinham uma presença enorme no Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. A Citroën tinha uma operação muito bem estruturada no Brasil, que era a Automóveis Citroën Limitada, com sede lá no Rio de Janeiro, e eles tinham representantes no Brasil inteiro. Vendia-se muito Citroën no Brasil, vendia-se muito Peugeot no Brasil, mas principalmente Citroën. Quando houve um momento da nacionalização da indústria automobilística brasileira, que o Getúlio proibiu a importação de carro montado, ou começou a botar dificuldade para a importação de carro montado e começar a nacionalização, o pessoal instalar a fábrica aqui, tanto a Peugeot quanto a Citroën, e as duas marcas ainda não tinham ligação entre si, elas ainda não eram unidas, tanto uma quanto outra, em vez de montar uma operação no Brasil, foram montar uma operação na Argentina. Né? Começaram ali no final dos anos 50, comecinho dos anos 60, começaram a produzir na Argentina e ganharam uma projeção enorme nesses dois países como marca de carros resistentes, né? Carros fortes, robustos, que aguentavam o tranco, que aguentavam uso como táxi, aguentavam uso como utilitário, que é uma coisa que você vê também muito na África também, né? Os Peugeots andam pela África inteira, andam pelo meio do deserto, superlotados, enfim. E até hoje você vai no Uruguai, você vai na Argentina, os táxis são, sei lá, 70% Peugeot e Citroën. Enquanto isso, no Brasil, essas duas marcas começaram a perder representatividade. Em 76 foi proibida a importação de carro no Brasil. E a gente passou aí de 76 até 1990, a gente não tinha menor conhecimento do que era Peugeot e do que era Citroën, né? Em 1990 reabriram os portos brasileiros, na época do Collor, né? E começou o processo de importação ali com o Sérgio Habib trazendo o Citroën, mas aí a Citroën veio com uma marca de luxo e ele meio que mais ou menos tinha o monopólio ali das concessionárias, eram todas dele e tal, e aí o Citroën ficou com essa fama de carro de manutenção cara, né? E acho que é isso que perdura até hoje. Mas enfim, foi uma transição. Na Argentina eles tinham produção de Peugeot, tinham produção de Citroën, a produção do Peugeot, o carro mais produzido na história da Argentina é o Peugeot 504, até hoje, né? E no Brasil a gente perdeu essa conexão com eles e essas marcas ficaram com essa imagem de carro frágil.
Bom, acho que está tendo uma rearrumação, né? Porque antes eles tinham era PSA, Peugeot, Citroën. E agora a questão toda é você arrumar esse grupo e encontrar a cara de cada marca, de cada uma dessas marcas, né? Então a Citroën, que tinha voltado ao Brasil em 1990, 1991, com a operação do Sérgio Habib, que botou esses carros como carros premium, né? Trazendo carros de alta tecnologia, ZX, né? O Xantia. E agora a Citroën no Brasil vai ter que ter uma imagem de o lugar que acharam para a Citroën no grupo Stellantis é de marca de entrada, né? Isso não só no Brasil, na Europa também. A Renault não, porque a Renault continua a ser uma marca independente, né? Tem a ligação dela ali com a Nissan, né? Mas não tem a mesma coisa, né? E a Renault sempre produziu aqui no Brasil, né? Desde o tempo da Scenic, do Logan, do Sandero, carros robustos, que nem eram Renault na Europa, né? Lá eles eram Dacia, no caso do Logan e do Sandero. Eram carros super robustos, super simples. Então acho que eles conseguiram uma imagem de marca, né? De mostrar que eles tinham vindo no Brasil de uma forma mais fácil, né? Fazendo carros mais de um segmento de entrada, mais robustos de entrada, espaçosos, né? A briga é boa. De um lado, o Rimac Nevera. Do outro, Koenigsegg Jesko Absolute. Eu vou explicar essa briga de gente grande para você. Em maio de 2023, a Rimac anunciou que havia estabelecido um novo recorde de 0 a 400 e de 400 a 0 km por hora. Ou seja, acelera de 0 a 400, depois freia e interrompe o cronômetro quando o carro está totalmente parado. O elétrico de 1.888 cavalos completou a prova de aceleração e desaceleração em 29,93 segundos e bateu a marca do híbrido Koenigsegg Regera. A Koenigsegg não gostou muito, claro, e aceitou o desafio. No final de 2023, tirou o Rimac Regera da zona de conforto para recuperar o título com o tempo de 28,81 segundos. A marca sueca não ficou nada satisfeita e foi além. O Koenigsegg Jesko Absolute foi ainda mais rápido. E o novo recorde mundial agora é de 27,83 segundos. De quebra, no processo foram ainda batidos mais 2 recordes mundiais. O hipercarro de 1.578 cavalos fez de 0 a 400 em 18,82 e de 400 a 0 em 28,27 segundos. O Jesko Absolute foi conduzido pelo piloto de teste da Koenigsegg, Markus Lund, no dia 27 de junho. De acordo com especialistas, as velocidades do vento e as temperaturas do ar ambiente da pista estavam perfeitas às 5 da manhã daquele dia. Essa hipermáquina foi cuidadosamente concebida para altíssimas velocidades em reta, apresentando uma área frontal menor e ventilação limitada, minimizando então a resistência do ar. Com CX de apenas 0,27, apresenta uma das mais baixas classificações de resistência ao ar do seleto mundo dos hipercarros. Esse arraste mínimo é o fator-chave que permitiu a Jesko atingir o seu desempenho recorde. O carro roda com pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, garantindo ótima aderência e desempenho em pista. A forma aerodinâmica da carroceria é resultado de inúmeras simulações de dinâmica de fluidos e testes em túnel de vento. Todas as curvas e ângulos da carroceria foram cuidadosamente concebidos para minimizar a resistência do ar e maximizar o downforce, assegurando estabilidade e comportamento excepcionais a altas velocidades. Uma das características mais marcantes do Jesko Absolute é seu par de asas traseiras ativas, que ajustam automaticamente o seu ângulo para os lados para otimizar o desempenho aerodinâmico com base na velocidade e nas condições de pilotagem.
Esse sistema altamente tecnológico, combinado com o spoiler dianteiro, difusor inferior e outros elementos aerodinâmicos do modelo, ajudam a manter o hipercarro com grande estabilidade direcional, mesmo a velocidades superiores a 400 km por hora. Debaixo do capô, repousa um motor 5.0 V8 biturbo e despeja os espantosos 1.600 cavalos. Essa absurda potência é canalizada para as rodas por meio da inovadora Lightspeed Transmission de 9 velocidades, que permite mudanças de marcha praticamente instantâneas, fazendo com que o hipercarro acelere um ritmo impressionante. O carro utilizado era aparentemente padrão, exceto pela adição de um Santo Antônio, de proteção e do assento de motorista e mais. Christian von Koenigsegg destacou que foi feita muita preparação para uma prova de velocidade máxima de 500 km por hora. Com estilo dark do Batmóvel e produção limitada, o Koenigsegg Jesko Absolute é objeto de desejo de entusiastas milionários. O preço do Jesko Absolute na Europa começa em cerca de 3 milhões de dólares, ou seja, 15 milhões de reais, dependendo das opções de personalização e das características adicionais. A disponibilidade é extremamente limitada, com apenas um número selecionado de unidades produzidas por ano. É um carro que não existe disponível no mercado. Os compradores interessados são encorajados a contatar diretamente a Koenigsegg para mais informações sobre compra e personalização. E aí, já reservou o seu? Você conhece os limites dos carros mais rápidos do planeta? A inglesa Aston Martin conhece muito bem e aproveitou a maior categoria do automobilismo mundial para dar visibilidade global para essa super máquina, o Valkyrie AMR Pro. O Valkyrie AMR Pro sofreu uma redução de peso ao abrir mão do motor híbrido para entregar 1.013 cavalos de potência a 11.000 rotações e atingir a velocidade máxima de 362 km por hora. Essa obra-prima de combustão interna foi fabricada com carroceria e suspensão em fibra de carbono, com janelas e para-brisas em fibra acrílica, para priorizar ainda mais a equação performance e baixo peso. O consagrado projetista Adrian Newey encabeçou o projeto do Aston Martin em conjunto com a Red Bull Advanced Technologies para oferecer alta performance e uma máquina com desempenho muito próximo aos carros de Fórmula 1 e bem superior ao Valkyrie convencional de rua. A Aston Martin já declarou que o tempo de volta realizado no circuito La Sarthe em Le Mans é muito próximo à marca antiga, pelos modelos da principal categoria do Mundial de Endurance, a LMP1. Com freios muito precisos e suspensão totalmente renovada, o AMR Pro entrega incrível velocidade em curvas e ótimo downforce alcançados por uma recalibração do ajuste de fluxo de ar na traseira. Um detalhe bem interessante: todos os compradores do Valkyrie terão a oportunidade de participar de um programa de experiência em pista oferecido pela Aston Martin, com pilotagem nos circuitos mais icônicos da FIA ao redor do mundo, começando por Yas Marina em Abu Dhabi e seguindo para Nürburgring, Fuji, Silverstone e Circuito das Américas nos Estados Unidos. Somente 40 unidades do Aston Martin Valkyrie AMR Pro foram produzidas e todos vendidos no seu lançamento. Mais uma super máquina dessa nossa seleção mais que especial. 326 cavalos, 1.000 cilindradas, 400 mil reais e 400 km por hora de velocidade. Esses são os números impressionantes da moto mais rápida do mundo, a Kawasaki Ninja HR2. A carenagem construída em fibra de carbono, o projeto aerodinâmico e o motor Supercharger são os principais destaques dessa hipermáquina de duas rodas. A pequena hélice da turbina é capaz de girar até 130 mil vezes por minuto para deslocar 200 litros de ar por segundo para dentro do motor de 4 tempos, 16 válvulas de injeção eletrônica que gera uma pressão 2,4 vezes maior que a atmosférica. No
lugar do retrovisor convencional, uma pequena asa contribui para o aumento de downforce em altas velocidades. Esses pequenos aerofólios apresentam dobras nas pontas para suavizar o fluxo de ar nas extremidades, reduzindo a resistência dos vórtices que causariam turbulência ou distúrbios no fluxo laminar das asas. Outras duas asas em forma de lâminas também foram fixadas nas carenagens laterais. A moto mais rápida do planeta precisa também o freio mais eficiente do mundo. 2 freios a disco de 330 mm e pinças duplas monobloco da Brembo fabricadas em alumínio na dianteira, aliados a um disco de 250 na traseira, com o sistema ABS, garantem um excelente resultado na frenagem. As folgas foram totalmente eliminadas e as respostas das pinças de freio são imediatas. São 3 os controles eletrônicos de tração com impacto direto nas retomadas de velocidade e estabilidade durante a aceleração. O modo de controle de largada otimiza a aceleração a partir de uma parada e evita a derrapagem da roda e o empinamento da moto. O controle de freio permite o ajuste de uma dosagem do freio motor e o antitravamento de freio inteligente através do ABS, que garante uma frenagem mais eficiente. Os pneus são Slick Racing Batlax V01, os mesmos utilizados para as corridas da Superbike e indicados para uma condução em altíssima velocidade. As rodas são fabricadas em alumínio fundido, com padrão de estrela de 5 pontas, desenhadas com base em análise e testes que indicam melhor desempenho e rigidez em situações de alta performance. Kawasaki Ninja HR2, a mais rápida vitrine tecnológica de 2 rodas. Existem oficinas de autocostura que fazem sob medida ternos, camisas e até sapatos. Mas existe também a Officine Alfieri Maserati. Para nós brasileiros, a equipe Lotus tem uma importância histórica. Foi com a Lotus Ford 72 que Emerson venceu pela primeira vez na Fórmula 1, que conquistou em 1972 o seu primeiro título mundial, e em 1985 foi com a Lotus número 12 que veio a primeira vitória de Ayrton Senna no GP de Portugal. Mas a tradição da marca vai bem além das pistas de corrida. Acompanha comigo. Para pilotos, esse é o conceito do lançamento do novo Lotus Evija. Um pacote completo de tecnologia e performance, a Lotus entrega para o ocupante do cockpit de suas máquinas uma experiência perfeita de condução. A marca inglesa tem nas suas credenciais uma história de sucesso na Fórmula 1 e um forte DNA de esportividade. O Evija cria uma perfeita conexão do piloto com a pista logo no lançamento da primeira hipermáquina elétrica da Lotus. Com apenas 130 unidades produzidas, o Lotus Evija é o carro de produção mais potente do mundo. 2.000 cavalos empurram essa máquina de 0 a 100 em apenas 3 segundos para chegar à velocidade máxima de 320 km por hora. São 4 motores elétricos, um para cada roda, com bateria de 2.000 kW, que tem 80% da recarga em apenas 12 minutos, com um carregador de 350 kW e autonomia de 350 km. São 5 os módulos de condução: Range City Tour para os amadores e Sport Track para pilotos de verdade. Com prioridade na aerodinâmica, o seu design foi concebido com um conjunto de canais e túneis na sua superfície que deixam esse super esportivo mais no chão, proporcionando altíssimo downforce e baixo arraste aerodinâmico. Para criar um fluxo de ar ainda mais linear em volta da carroceria, os espelhos retrovisores foram substituídos por câmeras. Para despertar uma conexão emocional com a pista de corrida, a assinatura de potência é muito bem traduzida pela reprodução do som do icônico motor Ford Cosworth DFV do Lotus Type 49, vencedor do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1968 e 1970. 2024 foi um bom ano para a indústria automotiva. O que a gente pode esperar do próximo ano? Sabe quem vai contar tudo isso para a gente? O mestre Marcelo Matos.
Olá, Alex Rufo, e a todos que nos acompanham aqui no Máquinas na Pan. O mercado automotivo recuperou justamente as vendas em 2024, melhor ano desde 2007, uma expansão de 15%, destaque também caminhões, ônibus, dando uma demonstração também da atividade econômica do Brasil. Mas grande preocupação para 2025. O ano termina com mais uma elevação do Copom na taxa Selic, 1 ponto percentual. O mercado avalia que a Selic vai chegar a 14%. E esse índice vai influir diretamente nos financiamentos. A Anfávia tinha uma previsão de vendas em relação a 2025 na casa de 3 milhões e já reduziu sua expectativa para 2 milhões e 800. Vamos acompanhar a matéria especial que fizemos aqui para o Máquinas na Pan. Taxa de juros frustra setor automotivo brasileiro. Após fechar o ano com vendas de 2 milhões e 650 mil veículos, a maior expansão entre os 10 principais mercados do mundo, na última reunião do Banco Central, o Copom decidiu elevar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, para 12,25% em dezembro. Antes, o presidente da Anfávia, Márcio Lima, projetava chegar a 3 milhões de unidades comercializadas em 2025, mas pisou no freio e estima agora um mercado de 2 milhões e 800 mil. O crescimento do Brasil como indústria, como nação, ele é inevitável. O Brasil vai crescer, o Brasil tem crescido. E a demanda por automóvel tem uma demanda reprimida gigante que nós ainda não conhecemos. Ela surpreende essa demanda. Agora, o que pode impactar? Em especial, taxa de juros. Isso sim pode impactar e é por isso que nós não estamos falando desses 3 milhões. A Selic fez a Anfávia reduzir de 9,25% para 5,6% a expectativa de crescimento em 2025. Em relação à produção no Brasil, já saíram das linhas de montagem 2 milhões e 359 mil carros comerciais leves, caminhões e ônibus, uma alta de 9,6% sobre os 11 meses de 2023, com a expectativa de finalizar o ano com 2 milhões e 574 mil veículos produzidos no Brasil. É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vai lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.